Bom dia, queridos, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a tua vida. Estamos chegando com mais um de nossos devocionais diários para abençoar você e a sua família e te levar a um nível de padrão de excelência na palavra de Deus. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues, pastoreio a comunidade Nação Ministério Pleno, uma igreja que fica na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. Quem está conhecendo-nos, é só você acessar as redes sociais. Lá no YouTube, você vai colocar Ministério Pleno News, ok? Se inscreva no canal e após se inscrever, ative o sininho para que você possa estar recebendo notificações de todos os devocionais que serão postados aqui no YouTube. Também você pode nos encontrar lá no Instagram e no Facebook. No Instagram você coloca @Ministério Pleno. No Facebook, @Ministério Pleno. Também estamos no TikTok, ok? Lá no TikTok você vai colocar Ministério Pleno 10. Ministério Pleno e o número 10 junto, ok? Lá no TikTok. Ok, queridos? Amados, estamos chegando com um tema que vai te ajudar preciosamente. Tá certo? E o tema de hoje é academia só não basta. Tem um texto aqui que eu quero utilizar como base no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 8, que diz: o Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Tais pessoas afirmam que é errado se casar e proíbem que comam certos alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que são fiéis e conhecedores da verdade. Porque tudo que Deus fez é bom. Não devemos rejeitar nada, mas a tudo receber com ação de graças, pois sabemos que se torna aceitável pela palavra de Deus e pela oração. Se você explicar essas coisas aos irmãos, será um bom servo de Cristo Jesus, nutrido pela mensagem da fé e pelo bom ensino que tem seguido. Não perca tempo discutindo mitos profanos e crendices absurdas. Em vez disso, exercite-se na devoção. O exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefício não apenas nesta vida, mas também na vida futura. Amados, queridos, na palavra de Deus nós podemos encontrar basicamente 3 tipos de pessoas. Primeiro, os ímpios, que são aqueles que ainda não conhecem a Deus e que precisam ter a primeira experiência com Jesus. Precisam ser salvos, nascer de novo. Segundo, nós temos os crentes carnais, que são aqueles que já nasceram de novo. Eles estão no caminho da salvação, estão salvos, mas, como o próprio nome diz, eles vivem na carne. Vivem de qualquer jeito, sem compromisso com a igreja. Eles vivem com base no que eles pensam. Tomam decisões de acordo com aquilo que eles estão sentindo. Em terceiro, nós temos os crentes espirituais, que são os crentes mais maduros em Deus e que desejam, acima de qualquer coisa, fazer a vontade do Senhor. E honestamente, qual desses 3 tipos de pessoas você acha que Deus quer que você seja? Um crente espiritual? Ou como nós chamamos aqui na nossa igreja, um crente vencedor, maduro? Esse é o alvo de Deus para a nossa vida, deixar de ser carnal e ser espiritual. Nessa passagem, amado, o apóstolo Paulo está no final da vida e está dando algumas orientações para um discípulo chamado Timóteo. No versículo 6, ele começa dizendo sobre a importância de sermos alimentados com palavras de fé e da boa doutrina, ou seja, com palavras
que falam sobre o Evangelho da graça de Deus. E no verso 7, ele faz questão de dizer para Timóteo rejeitar as fábulas profanas e de velhas caducas. A princípio, amados, pode até parecer uma afirmação ofensiva, ficar chamando os outros de velhas caducas. Mas o que Paulo queria ensinar para Timóteo é para ter cuidado com aquilo que nós ouvimos. Porque existem pregações que vão gerar fé em nosso coração, no caso do Evangelho de Cristo, e existem outras que vão gerar morte, incredulidade, acusação, condenação, como é o caso da lei. E é por isso que eu sempre falo para vocês, cuidado com aquilo que você ouve na internet. Nem todo mundo que diz que é de Deus, realmente é de Deus. Depois Paulo continua dizendo no versículo 8, que diz assim: pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. Aqui eu li na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Olha só, queridos, olha só o que Paulo está dizendo, que fazer academia tem o seu valor, tem a sua utilidade. Só que esse exercício físico não é suficiente. Nós temos que fazer também exercícios espirituais, porque o exercício físico vai ser bom para o seu corpo, serve para você ficar ali em forma, com saúde, com a barriguinha toda chapada para deixar a patroa ou o patrão feliz. Mas o exercício espiritual vai trazer resultados para a sua vida agora e para a eternidade. Como nós podemos fazer isso? Como nós podemos ficar em forma espiritualmente? Como nós podemos exercitar o nosso espírito e sermos crentes espirituais? Normalmente, quando você vai fazer musculação, você faz exercícios específicos para cada parte do corpo. Por exemplo, tem dia que malha só perna, tem dia que malha só braço, tem dia que malha só as costas. São partes diferentes do corpo que você precisa exercitar. E a mesma coisa acontece com o nosso espírito. Existem áreas, existem partes diferentes que precisam ser exercitadas. E a primeira parte que precisa ser exercitada é a nossa visão espiritual. Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23 diz o seguinte: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Conta-se, queridos, que certa vez tinha 2 doentes dentro do quarto de um hospital. Um estava deitado do lado da janela e conseguia ver o que tinha lá fora. E o outro estava numa cama mais longe. E ele não conseguia ver pela janela. Então ele ficava perguntando para o colega dele: e aí, o que você está vendo do lado de fora? Como está o dia hoje? E o colega sempre respondia: o dia hoje está maravilhoso. O sol está brilhando, tem um monte de crianças brincando no parquinho, as mães estão conversando. Depois de algum tempo, o colega que ficava do lado da janela recebeu alta, foi embora. E o outro que ficou pediu para mudar de lugar e deitar do lado da janela. E quando ele olhou na janela pela primeira vez, sabe o que tinha lá? Uma parede velha de tijolo. Isso mesmo, uma parede velha de tijolo. Moral da história: nós decidimos ver aquilo que nós queremos ver. Você pode decidir ver o mais óbvio, o que qualquer um consegue ver, a parede de tijolo toda velha e descascando. Ou você pode exercitar a sua visão espiritual e ver além da parede,
ver o que Deus vê. Ver que por detrás daquela parede, da parede velha, tem sim um sol que está brilhando. Tem sim um parquinho onde as crianças estão brincando felizes. A Bíblia diz que os nossos olhos são lâmpadas para o nosso corpo. O que vai acontecer na sua vida depende da maneira como você vê as coisas. Se os seus olhos forem bons, ou seja, se você enxerga as coisas indo bem no seu trabalho, a sua empresa prosperando, as coisas acontecendo na sua família, no seu trabalho, o seu ministério rompendo, frutificando, é assim que vai acontecer. Agora, se os seus olhos forem maus, se a única coisa que você consegue ver é uma parede velha de tijolo, problema no casamento, problema financeiro, problema na saúde, se você assim acredita em mim, as coisas não vão acontecer na sua vida. Porque tudo depende do jeito que você vê. 2 Reis capítulo 6, versículo 15 e 17. Só para você entender o que estava acontecendo aqui, a Bíblia diz que o exército de Israel estava em guerra contra o exército dos sírios. Só que tudo que os sírios planejavam não dava certo. Que Deus falava com o profeta Eliseu o que o rei da Síria estava planejando e Eliseu corria e avisava para o rei de Israel. Consegue visualizar a cena? E quando eles descobriram que o problema era Eliseu, a Bíblia diz que os inimigos cercaram a cidade para prender Eliseu. E na hora que o servo de Eliseu viu isso, ele ficou desesperado. Ai, meu Deus do céu! E agora? O que nós vamos fazer? Nós estamos enrolados. Eles vão matar a gente. E a resposta de Eliseu, no versículo 16, foi fantástica. Ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mas como assim? Não tem lógica um negócio desses. Só tinha Eliseu e um servo contra um exército enorme de inimigos. A matemática não bate. Como que Eliseu vem e fala uma coisa dessa? Sabe por quê? Porque Eliseu tinha uma visão espiritual. Porque ele sabia que Deus era com ele. E se Deus era com ele, ele sempre estaria em maior número. No versículo 17 diz assim: orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Essa é a visão espiritual que nós precisamos ter. Eu sei que muitas vezes nós enfrentamos lutas e dificuldades e nós até pensamos que o inimigo é mais numeroso e mais poderoso e não tem jeito. Eu sei que tem situações que a gente só consegue ver o problema e a parede de tijolos. Só que maior é aquele que está em nós do que o inimigo que está no mundo. Você entende? Só que maior é aquele que está em mim, em você, do que o inimigo que está no mundo. A Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? E acredita em mim, Ele é por você. A Bíblia diz que Deus dá ordem aos seus anjos para nos guardar. Então agora mesmo tem uma milícia de anjos a serviço de Deus para guardar você. A Bíblia diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, acima de todo principado, potestade e poder. Tudo isso é a verdade de Deus. Só que você precisa exercitar a sua visão espiritual para poder enxergar tudo isso. Ter uma visão espiritual é enxergar as coisas de acordo com a mesma ótica do Senhor. É você conseguir enxergar as promessas de Deus para a sua vida, porque elas são realidade no céu. É você olhar com seus olhos naturais para a sua família, que pode estar destruída hoje,
e enxergar com os olhos espirituais a sua família restaurada. Cada um deles salvo e servindo a Deus, porque a promessa do Senhor é que toda a sua casa seja transformada. É você olhar para a sua dificuldade financeira hoje e enxergar a prosperidade do Senhor na sua vida. É você olhar para a sua célula, o seu ministério hoje, com meia dúzia de irmãos, e enxergar uma igreja de centenas, porque essa é a promessa de Deus para nós. E, na verdade, esse é o conceito de fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não se veem. Hebreus 11:1. Então, queridos, fé é você ver além das paredes de tijolo. É você ver que por detrás dessa parede de problemas existe um Deus que é por você. A segunda parte que nós temos que exercitar é a nossa boca. Lucas capítulo 17, versículo 5, 6 diz o seguinte: Então disseram os apóstolos ao Senhor: Aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: Arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Nessa altura do campeonato, os discípulos já tinham visto Jesus fazer um monte de milagres, e eles também queriam fazer. Então eles chegaram no Senhor e falaram: Senhor, nós queremos operar milagres também. Nós queremos expulsar demônios como o Senhor expulsa. Nós queremos curar os enfermos como o Senhor cura. Aumenta a nossa fé para podermos fazer isso. E o que Jesus fez? Aumentou a fé deles. Eu sei que nós precisamos crescer em fé, mas foi isso que Jesus fez naquela hora com os seus discípulos, não foi? Pelo contrário, ele disse que a fé pequena, do tamanho de um grão de mostarda, já era suficiente. O que eles tinham que aprender a fazer agora era dizer à amoreira: Arranca-te e transplanta-te do mar. Eu sei que muita gente diz que a fé remove montanhas. Só que isso não é verdade, porque a fé por si só não é suficiente para fazer absolutamente nada na nossa vida. O que tem poder de verdade é quando você exercita a sua boca e libera a palavra de fé. A nossa fé alinhada à palavra, a nossa fé alinhada a uma atitude de fé, isso sim tem poder. E era esse princípio que Jesus estava mostrando ali nessa passagem. Tem gente que passa o dia inteiro declarando coisas ruins, resmungando, reclamando, falando que a enfermidade não tem cura, que o milagre não vai acontecer, dizendo que a crise vai acabar com eles, que não vai conseguir fazer isso, que não vai conseguir fazer aquilo, outro, etc. E sabe o que acontece no final? A enfermidade não vai embora, o milagre não acontece e eles não conseguem tomar posse das promessas do Senhor. Tudo isso porque abriu a boca para declarar coisas ruins. Se você estudar um pouquinho sobre a história dos hebreus, você vai perceber que eles já sabiam qual era a promessa de Deus para eles. Uma terra maravilhosa chamada Canaã. Mas por que será que alguns conseguiram entrar na promessa enquanto outros não conseguiram? Eu vou te dizer, por causa da confissão negativa que eles fizeram. Quem disse que não iria conseguir entrar, não entrou. Mas quem disse que a terra já era deles, boa, conseguiu tomar posse da promessa. Eu sei que o tempo inteiro o diabo está lançando setas na nossa mente, nossos pensamentos de incredulidade, pensamentos de derrota, e até aí tudo bem. Esse é o trabalho dele, do diabo. Não tem muito o que fazer. O grande problema é quando nós verbalizamos aquilo que ele coloca na nossa cabeça. Eu falei para você que ter uma visão espiritual é você ir além da parede de tijolos e ver como Deus vê. E ter uma boca espiritual é você falar aquilo que Deus fala. É você erguer a sua voz
não para falar as mentiras que o diabo coloca na sua cabeça, mas erguer a sua voz para declarar as verdades da palavra de Deus. É falar não aquilo que você está vendo com os olhos naturais, é falar aquilo que você quer ver. Presta bastante atenção aqui. Você acha que aquilo que tem saído da sua boca em relação à sua vida, em relação à sua família, em relação até mesmo à igreja, são coisas que você acha que Deus falaria? Você consegue imaginar Jesus vindo e falando as mesmas coisas que você anda falando? Eu não estou aqui para te acusar, nada disso. Mas você precisa ter palavras espirituais saindo da sua boca, porque são essas palavras que vão liberar poder na sua vida. E por fim, nós também precisamos exercitar os nossos ouvidos. Mateus 16, 21, 23 diz: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo e dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim da dos homens. Quando essa história aconteceu, Pedro já caminhava com Jesus há algum tempo, então ele já conhecia pelo menos um pouco do coração de Jesus. E mesmo assim, ele falou algo que iria completamente fora do propósito de Deus. Presta atenção aqui. Para que Jesus veio? Para morrer em nosso lugar e ressuscitar. Não é verdade? Ele veio para nos salvar. Sem a morte e ressurreição de Cristo, não teria salvação para nós. Só que na hora que Pedro ficou sabendo que Jesus tinha que morrer, ele já foi logo dizendo: que isso, Senhor? O Senhor não vai morrer de jeito nenhum, tenha compaixão de si mesmo. E o mais interessante de tudo foi que, quando o Senhor ouviu essa fala de Pedro, ele imediatamente repreendeu o espírito maligno que estava por detrás dele. Ou seja, Jesus não aceitou aquilo que o inimigo falou através da boca de Pedro. A todo momento, amados, o diabo está falando com você. Tem gente que acha que o diabo aparece na nossa frente com chifre, com aquele rabo feio e um tridente na mão. Mas ele fala através da boca de pessoas que nem fazem ideia que estão sendo usados pelo diabo. O diabo fala através de pensamentos que ele lança na sua mente. E se nós queremos permanecer firmes na fé, nós precisamos aprender a tampar os nossos ouvidos para tudo isso. Nós temos que decidir quem é que nós vamos ouvir. Se são as mentiras do diabo ou se são as verdades de Deus. Parece até aqueles desenhos animados, onde fica de um lado um anjinho falando de um lado e do outro lado um diabinho. Você precisa decidir quem você vai ouvir. E quando você tampa os seus ouvidos para as mentiras do diabo e foca nas verdades de Deus, você está exercitando o seu espírito. O que acontece quando você exercita o seu espírito? O que acontece quando alguém vai na academia todos os dias? Faz todos os exercícios direitinho, faz todas as séries até a falha. O que acontece? Você deixa de ser um fraquinho e vira um monstrão? E é isso que Deus quer fazer com você. Deus quer te levar a ser um monstrão espiritual, um gigante espiritual, crente espiritual e vencedor. Deus quer levar você a ser um Renato Cariani, um Fábio Giga, um Arnold Schwarzenegger.
no mundo espiritual, ele quer te levar a ser forte espiritualmente. Pergunta: o que acontece quando você exercita o seu espírito? O que acontece quando alguém vai na academia todos os dias? Faz todos os exercícios direitinho, faz todas as séries, até o músculo ficar grande. O que acontece? Então você deixa de ser um franguinho, não é verdade? Um fraquinho, e vira um monstrão. Então é isso que Deus quer fazer com você. Que Deus te abençoe poderosamente, que você receba essa palavra no coração e que você medite e seja honrado e abençoado. Que existe em mim seja sua, eu não me atrevo a dar nenhum só passo. Não importa o que sou, nem o que eu faço. Sem Deus eu não sou, sem mim Ele é, sem Ele eu não faço, sem Ele eu nem estaria de pé. Mas sei que Deus tem um plano pra mim. Mesmo se fraco eu me sentir, eu venço se Ele estiver aqui. É Ele quem comanda a minha vida, início, meio e fim, é a única saída. Grandioso Deus, poderoso Deus, sem Ele eu não sei pra onde ir. Com Ele faz sentido aqui existir. Grandioso Deus, quem? Poderoso Deus. Sem Deus eu não sou, sem mim Ele é, sem Ele eu não faço, sem Ele eu nem estaria de pé. Mas sei que Deus tem um plano pra mim. Mesmo se fraco eu me senti, eu penso se Ele estiver aqui. É Ele quem comanda a minha vida, início, meio e fim, é a única. Eu quero ver você. Grandioso Deus, poderoso Deus, sem Ele eu não sei pra onde ir. Com Ele faz sentido aqui existir. Grandioso Deus, poderoso Deus. Então faça de acordo com tua graça, pois se estiveres aqui eu não preciso de mais. Eu quero ver você dizendo assim. Então faça seu querer em minha vida, eu só quero ir aonde a sua voz vai me guiar. Então faça de acordo com tua graça, pois se estiveres aqui eu não preciso de mais nada. Então faça seu querer em mim.
acordo com sua graça. Pois se estiveres aqui eu não preciso de mais nada. Quero ver sua voz. Então faça seu querer em minha vida. Eu só quero ir aonde o Senhor mandar. A sua voz vai me guiar, sua igreja. Então faça. Pois se estiveres